Gente, no programa de hoje nós queremos saber como é que está a sua vida sexual. Nós estamos falando de disfunções sexuais, tanto para homens, tanto em homens, né, como mulheres. Aí é democrático, todos dois têm, não tem jeito. Quer participar com a gente? É um prazer enorme que você compartilhe. 32090021 e anota aí os outros contatos que estão aí na sua tela, tá? Vou começar com a participação da Bárbara Rodrigues. Ela diz o seguinte: a disfunção sexual, principalmente em relação às mulheres, deve mesmo ser discutida, pois existem diversos tabus a esse respeito. Uma mulher que se considera frígida pode voltar a ter desejos sexuais? Como? Opa, isso todo mundo quer saber. Quem tem receita para dar para a Bárbara? Eu acho que essa palavra frigidez, ela foi colocada muito forte, né? É. E isso a gente está difícil de tirar desse vocabulário feminino. E hoje, não só a terapia, mas a própria pesquisa, diagnóstico da razão dessa disfunção de desejo, né? Desse hipodesejo, né? Por que esse desejo está hipoativo? Hoje, inclusive, está tendo, assim, drogas sendo estudadas nos Estados Unidos, na Europa, que estão vindo para entrar nesse vácuo que está tendo aí da medicação na mulher. Uhum. Mas eu acho que... Nem Viagra tem, né, gente? Os homens se beneficiam, as mulheres hoje inclusive, está sendo estudado, já está em terceiro, né, na terceira etapa do processo científico, ou, entre aspas, Viagra feminino, né? Mas que ele vai entrar nos desejos hipoativos, naquelas mulheres que você já buscou todas as queixas, todos aqueles que podem ser orgânicos, sejam ligados à pré-menopausa, alterações hormonais, ligadas à disfunção mesmo local. Então, se esgotou toda aquela pesquisa, então vai se entrar com uma medicação que ainda não foi lançada, para tentar abarcar esse público que chama... Enquanto não tem isso, o que você diz para ela? Porque eu só fico pensando o seguinte, gente, eu não sou especialista que nem vocês, né? Mas se a Bárbara encontrar uma pessoa que ela se apaixone loucamente, ela não vai ter desejo sexual, não? Pois é, aí a paixão, ela pode estar em vários recortes. Né? Eu posso me apaixonar por uma pessoa por um motivo fraternalmente, ou aquilo ali, para mim, aquele relacionamento tem um cunho erótico, né? Um eros nessa paixão, mas que ela vai começar a ter uma relação sexual, mas se ela não tem bem desenvolvida essa sexualidade dela, ela pode bloquear. E aí, muitas mulheres têm, por exemplo, vaginismo, são apaixonadas pelo marido, amam esse marido, vaginismo é aquilo que dói com a penetração. Tá ali ávida por iniciar uma vida sexual, mas de repente na hora da relação ela não dá conta, né? Então mas tem solução para o vaginismo, tem não? Tem solução tem que procurar tratamento, a partir né? da terapia sexual. Mas aí só voltando para terminar, que para eu entrar com o martelo. O que você fala? O que você aconselha a ela, já que nós não temos, né? Nós mulheres os medicamentos. Depois que a gente esgota toda a propedêutica, né, toda a pesquisa em relação a disfunções orgânicas, a terapia sexual, a psicoterapia, descobrir aonde que está o pulo do gato, né? Onde é que faltou esse desejo, se ele é primário, se ele é secundário, se ele é situacional, né? Se é nesse momento da vida dela que está com essa disfunção de desejo. Entendi. Martela, nós vamos começar com você, mas com uma participação de um telespectador que não quer ser identificado. Gente, vocês querem que estiver com vergonha, não precisa identificar não, tá? Mas então, ele não quer, mas tudo bem. Ele falou assim, olha, há uma deformidade peniana que pode ser congênita ou causada por microlesões durante o ato sexual, chamada de curvatura peniana ou doença de Peyronie. Segundo informações, mais de 10% da população masculina desenvolverá essa curvatura peniana, sendo alguns de uma forma tão intensa que já prejudica fortemente a vida sexual de cada um. Já tentei achar nomes de especialistas dignos de fé aqui em Belo Horizonte, mas não tive sucesso. Não. Acho o momento oportuno para abordar esse assunto, se possível nos informar eventuais nomes de especialistas confiáveis em Belo Horizonte. Acho também que poderia levantar a bandeira junto aos médicos para que os planos de saúde cubram eventuais cirurgias quando recomendada pelos especialistas. Não, mas aí se é recomendada pelo especialista, os planos de saúde cobrem esse tipo de cirurgia, não cobrem? Cobrem, Peyronie cobre.
Peroni. Então, agora fala para ele da Peroni. 10% dos homens, aí o pênis faz a curva, né? Peroni, na realidade, é tido como uma causa desconhecida. A teoria maior é que microtraumatismos levem a essa formação de placas. Porque, na realidade, o pênis, ele é tipo uma esponja vascular. Então, como que ele entra em ereção? No ato, durante a excitação, durante o ato sexual, a inervação faz com que haja um fluxo sanguíneo para dentro dos chamados corpos cavernosos, que é essa esponja peniana. Isso é que faz com que o pênis entre em ereção. Nessa região pode haver a formação de placas fibróticas, que a gente chama, que são estruturas rígidas e que não se distendem. Né? Isso é de causa desconhecida, provavelmente por microtraumatismos. E essas placas... esse microtraumatismo? Pequenos traumatismos. Pois é, mas pequenos traumatismos como? Durante a relação sexual, tá. pode haver pequenos traumatismos vasculares e que levem à formação dessas placas. Essa é a principal teoria. E essa placa, o que ela faz? Né? Então, como se fosse aqui meu dedo, fosse o pênis. Então, imagine que essa placa, o mais comum, ela fica na região dorsal do pênis. Então, a região ventral, ela vai... se distender e a dorsal não. Então ele vai fazer esse movimento, ele vai se curvar. Se a placa for pequena, ele curva pouco, geralmente não atrapalha o ato. Mas existem às vezes placas tão grandes que o pênis chega a quase 90 graus, que impossibilita o ato sexual, tem que fazer a penetração. cirurgia. Nessas situações, sim, a única maneira... normalmente as cirurgias são indicadas depois de 1 ano, porque essa doença ela pode melhorar, piorar ou estabilizar no prazo de 1 ano. Então, antes de 1 ano, normalmente a gente não indica. Após 1 ano, normalmente se faz cirurgias para corrigir essa curvatura se o indivíduo tiver uma boa ereção. Agora, você falou que pode melhorar, voltar ao que era o normal, né? Mas é com medicamento, fazendo tratamento ou naturalmente, sem nada? Pode ser naturalmente ou se usam alguns medicamentos. Mas, na realidade, esses medicamentos, até hoje, nenhum se tornou efetivo. Né? O mais usado, a gente estava comentando antes aqui, é a vitamina E. Mas, na realidade, a gente não sabe até que ponto ela tem realmente um efeito ou é um efeito que a gente chama de placebo. Né? Ok, mas se a pessoa quiser tentar, não faz mal nenhum, não tem contraindicação. Ela pode Agora, usar. hoje me ligou uma telespectadora, ela falando o seguinte, que o marido dela, eu não lembro, 60 e poucos anos, e que o pênis dele, né, do marido dela, diminuiu de tamanho. Na realidade, essa placa, ela diminui de tamanho. Esse lado que curva, ele está diminuído. Né? Então, existe uma diminuição real do tamanho do pênis. Mas o importante até nem é essa diminuição, que mesmo com a pequena diminuição, o indivíduo, se o pênis não tiver muito torto, a penetração se dá com facilidade. Agora, o grau de curvatura é que é importante. Geralmente, quando essa curvatura é maior do que 45 graus em relação ao eixo do pênis, é necessário fazer a correção cirúrgica. A própria correção, muitas vezes, pode encurtar, porque a gente, para endireitar um lado, encurta um pouco o outro.